Hoje eu vou apresentar para você 5 dicas supremas e definitivas de como conquistar um homem baseado em estudo neurocientífico pouquíssimo divulgado. Muitas pessoas, quando falam em conquistar um homem ou mulher, falam que não existe fórmula ou regra para o amor. Basta haver diálogo, cumplicidade e respeito. Isso é verdade. Basicamente, a promessa da conquista é: dê e você receberá em troca. O problema é que a principal razão pela qual essa regra de ouro nem sempre funciona é que o que damos nem sempre é o que o nosso parceiro ou parceira precisa. Por isso, para conquistar de verdade o coração de um homem, siga essas 5 dicas de ouro e atinja diretamente o coração dele, para dar o que ele precisa e, como consequência, receber dele o que você precisa em troca. Dica de número 1. Flerte com ele e em troca ele irá te cortejar. A primeira etapa da construção de um relacionamento diz respeito ao flerte e o cortejo, e esses são papéis que se complementam. Flertar é uma abordagem mais descontraída e casual para expressar interesse em alguém, enquanto que cortejar é uma estratégia mais intencional para conquistar alguém. Quando você corteja com os homens em vez de flertar, você até consegue chamar a atenção deles, mas no fim das contas não causa neles o efeito de desejar te conhecer como você gostaria. Porém, quando você flerta com um homem, você sinaliza que está receptiva à aproximação dele para conhecê-la e sem se sentir amarrada a ele. É como se você expressasse uma sensação de que talvez ele pudesse ser o homem que te fizesse feliz. Talvez ele pudesse ser o homem com quem você gostaria de compartilhar algo realmente especial. Ou talvez ele pudesse ser simplesmente um homem interessante ou divertido. Você observa se ele reage aos sinais. Se ele não reagir, sua vida continua como se nada tivesse acontecido. Flertar é como chegar em uma sorveteria e provar diferentes sabores de sorvetes antes de decidir o que você quer. Quando você vai a uma sorveteria, você tem a oportunidade de experimentar os sabores que você quiser, desde o que você já conhece e ama até os que são novos e desconhecidos. Você se diverte mesmo quando não tem interesse em uma das opções e sem se sentir obrigado a escolher apenas o que você conhece. Além disso, você também tem a liberdade de decidir não comprar nada e voltar à sorveteria quantas vezes você quiser. Flertar com um homem tem o mesmo princípio. Reflete uma atitude descontraída e divertida, onde a energia transmitida é: eu estou olhando e gostando do que eu vejo. Talvez você possa ser aquele que me fará feliz. Do outro lado, quando um homem corteja uma mulher e ela responde dessa maneira receptiva, brincalhona e realizada, sem se sentir pressionada, a atração tem a chance de crescer. Para os homens, isso é muito emocionante, porque um homem está sempre à procura da oportunidade de acreditar que pode satisfazer uma mulher com a sua competência. E quando ela flerta, ela transmite que está aberta a receber o que ele tem a oferecer. Isso alimenta nele a sensação de que ele será bem-sucedido nesse propósito. Por isso, sempre que uma mulher interage com um homem de maneira receptiva, brincalhona e realizada, sem se sentir pressionada a nada, ela estará flertando com ele e trazendo para ela a motivação dele em querer conhecê-la. Flertar não está só associado com a troca de olhares. Na verdade, quase qualquer coisa que uma mulher faz com uma postura receptiva significa flertar. Como, por exemplo, o modo tímido de pedir uma ajuda, pedir um favor ou tirar uma dúvida, o modo encantador de dizer obrigada e até mesmo o modo de discordar de um homem em um tom brincalhão para em seguida apresentar seus argumentos. Portanto, sempre que uma mulher tiver uma postura receptiva, ela estará flertando. Dica número 2. Reconheça as coisas que ele faz e em troca ele ficará motivado a te procurar. Assim como para dar os primeiros passos na conquista o feminino flerta e o masculino corteja, existe outro elemento essencial para dar continuidade na conquista, que é a arte de complementar um ao outro. E esse complemento se dá através de elogios. Elogiar é a melhor maneira de comunicar a química que sentimos por uma pessoa e permitir que esse sentimento prospere. Porém, os homens se sentem muito mais elogiados quando os resultados de suas ações e decisões são apreciados e reconhecidos. Por outro lado, as mulheres são mais sensibilizadas quando o elogio é direcionado à pessoa dela em si. Essa é uma das diferenças entre homem e mulher. Se uma mulher quer conquistar um homem, ela deve se concentrar em elogiar as coisas que ele faz e não diretamente a pessoa dele em si. O problema é que, pelo fato das mulheres gostarem mais de elogios pessoais e diretos, elas acabam dando aos homens os mesmos tipos de elogios pessoais e diretos que elas adorariam receber. É por isso que, no final das contas, elas acabam não entendendo
entendendo por que a atração não prospera. No caso dos homens, acontece o mesmo problema. O fato de eles gostarem mais de elogios com base nos resultados de suas ações, eles acabam elogiando as mulheres da mesma forma, e no final também se sabotam e não percebem por que as mulheres não ficam atraídas por eles. É claro que todo elogio é bom, mas os elogios que geram mais atração são aqueles que os nossos parceiros mais gostam. Faça o teste. Se você quer conquistar um homem, em vez de você dizer, você é tão divertido, diga, eu me diverti tanto. Em vez de dizer, você tem um bom gosto para filmes, diga, esse filme foi ótimo. Em vez de dizer, adoro seu sorriso, diga, essa noite foi perfeita. Em vez de dizer, adorei te conhecer, diga, fazia tempo que eu não me divertia tanto. Em vez de dizer, você é tão inteligente, diga, faz muito sentido o que você disse. Em vez de dizer, nossa, você é impressionante, diga, nossa, isso é impressionante. Quando você reconhece os resultados das ações e decisões de um homem dessa maneira, você está indiretamente elogiando ele. Isso irá encorajá-lo a continuar te procurando, porque você está fazendo ele se sentir mais confiante de que pode te conquistar também. Dica número 3. Em uma conversação, se expresse mais e pergunte menos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que, quando se está conhecendo um homem, é melhor você se concentrar em ouvir mais e falar menos. Assim você descobre quais são as intenções dele e deixa para ele um mistério sobre você, para que ele sinta mais vontade de te procurar. Nada poderia estar mais longe da verdade. A verdade é que, se um homem se encarrega da missão de ficar falando e a mulher de ficar só ouvindo, a tendência vai ser de ele se interessar somente no que ele fala para ela e não nela em si. Isso porque a tendência natural de um homem é gostar de falar mais sobre as coisas que ele faz, o que ele fez ou o que ele pode fazer e não se preocupar muito em conhecê-la fazendo perguntas para ela. E isso também acontece com conversas online. À medida que ele vai falando sobre ele, a mulher do outro lado vai se incomodando, se sentindo ignorada, deixada de lado ou sem importância para ele. Ele vai até achar que está impressionando ela e que ela está adorando ouvir ele falar, porque enquanto ele fala, ela continua balançando a cabeça e fazendo perguntas. Esse triste cenário acontece porque os homens são orientados para o trabalho. Tudo na vida de um homem se baseia na capacidade de obter resultados e sucesso no trabalho. Esse sucesso está diretamente atrelado a 3 coisas: a competência, a capacidade de dizer aos outros o quão competente ele é e a oportunidade de mostrar essa competência na prática. A natureza das mulheres é diferente. As mulheres são orientadas com base no amor, na comunicação e na intimidade. Toda mulher sabe que sua capacidade de encontrar realização se baseia em 3 coisas: a capacidade de dar amor, a capacidade de mostrar aos outros que pode ter bons relacionamentos e a oportunidade de receber amor. É por isso que quando uma mulher faz perguntas para o homem, ela só está dando a ele um tipo de atenção e amor que ela gostaria de receber. Ela acha que dando essa mesma atenção a ele, ela vai receber em troca. Mas como os homens não são orientados pelo amor, comunicação e intimidade, o homem não entenderá por instinto que a verdadeira intenção por trás das perguntas dela é que ela quer que ele faça perguntas também. Um homem só poderá se conectar com uma mulher se ele tiver a oportunidade de conhecê-la, e isso só acontece se ela falar dela também. Por isso, para resolver esse problema, se você perceber que ele está falando demais, gentilmente o interrompa e comece a se expressar e falar mais também. Você pode começar a falar usando os seguintes exemplos: faz sentido, eu me lembro de uma vez que eu entendi o seu ponto de vista, mas eu tenho uma visão diferente sobre isso. Entendi, eu gosto de... Entendi, eu acho que... Algumas vezes você pode até também interromper sendo brincalhona e divertida, como se estivesse falando com ele com camaradagem. Por exemplo, opa, peraí, eu acho o seguinte... Os homens apreciam essa assertividade em um tom brincalhão porque não parece que você está desconfiada ou magoada. Agora, não pense que eu estou te dando essas instruções porque só a mulher deve fazer tudo e os homens nada. Pelo contrário, você só está sendo ouvida como gostaria. A diferença é que você está se expressando sem que ele tenha feito perguntas. Lembre-se que os homens são diferentes. Eles não entendem as mulheres. E você seguindo essas instruções está apenas usando o bom uso da comunicação para obter o que você precisa deles. Dica número 4. Dê ao homem o seu brilho feminino e em troca você receberá dele a presença masculina. Basicamente, o que faz um homem ficar muito atraído por uma mulher é quando ela faz ele se sentir mais masculino. Da mesma forma, o que faz uma mulher ficar muito atraída por um homem é quando a presença dele faz ela se sentir mais feminina.
Pode parecer óbvio, mas incrivelmente essa não está sendo a prática observada nos dias de hoje. É por isso que muitos relacionamentos estão terminando precocemente. Quando uma mulher faz um homem se sentir masculino, ele é motivado a melhorar e satisfazer as necessidades dela, e com isso trazendo mais significado à vida dele. Essa atração magnética desperta o melhor nele, inspirando ele a conquistá-la e fazê-la feliz. Para uma mulher fazer um homem se sentir mais masculino, ela precisa apenas dar a ele o seu brilho feminino. Para isso, ela precisa incorporar apenas 3 características da feminilidade, que são autossegurança, receptividade e resiliência. Quando você faz o homem se sentir masculino dessa maneira, trazendo o seu brilho feminino, em troca, ele automaticamente irá fazer você se sentir feminina, te dando a presença masculina dele. Isso significa que o corpo dele será preenchido com o fogo do desejo de se aproximar de você, e isso se torna um novo significado para a vida dele. Ele ficará animado com a ideia de te conquistar, além de estar confiante também na capacidade de fazer você feliz. A atração dele por você desperta o melhor que ele tem a oferecer. Mas afinal, o que são então autossegurança, receptividade e resiliência que torna as mulheres mais atraentes? Autossegurança é o tipo de postura que irradia graça e confiança de que você terá o respeito que merece dos outros. Uma mulher segura acredita que os outros se importam com ela e os apoia. Ela nunca se sente sozinha. Ela acredita tanto que será respeitada pelos outros que, quando não é respeitada, ela não leva para o lado pessoal. Ela simplesmente busca outras abordagens para conseguir o que ela quer, exalando o mesmo ar de graça e perseverança. Se essa nova abordagem não funcionar, ela sabe que encontrará apoio em outros lugares, e sem se ressentir, ela sai de cena. Por ela estar ciente de que é merecedora de amor e respeito, ela sempre está aberta a descobrir novas formas de conseguir o que ela precisa e sem esperar a perfeição. A segunda característica do brilho feminino é a receptividade. Receptividade é a postura da mulher que consegue fluir naturalmente durante qualquer situação e obstáculos com os homens. Isso não significa que, por ser flexível, ela vá aceitar tudo de um homem. Não. Se ela aceita tudo, ela está se desrespeitando, ou seja, desistindo de si mesma ou desistindo do que ela quer para agradar um homem. A mulher receptiva não é aquela que aceita tudo. Ela apenas é capaz de receber o que está disponível de acordo com as circunstâncias. E se ela receber menos, ela não se ressente. Se ela não encontrar algo em uma determinada situação, ela é flexível o suficiente para continuar receptiva para encontrar em outra ocasião. Quando algo não está disponível naquela ocasião, o fato de ela ter autossegurança, ela não leva para o lado pessoal e ela segue em frente, continuando no sentimento seguro de que ainda vai receber o que precisa. Porém, se uma mulher se ressente quando o parceiro não dá o que ela quer, ela deixa de ser receptiva e passa a ser carente. E para completar, a terceira característica do brilho feminino, que é a resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar de maneira positiva diante de situações desafiadoras, estressantes ou traumáticas, mantendo o equilíbrio emocional e encontrando formas construtivas para lidar com um problema. Por exemplo, um homem e uma mulher estão no primeiro encontro. Durante a conversa, o homem, sem querer, ele causa um acidente e deixa a mulher em uma situação de constrangimento. Mas por ela ser uma mulher resiliente, ela percebe que acidentes acontecem e decide lidar com a situação de maneira tranquila e positiva. Ela aproveita para mostrar isso com humor e até brinca, dizendo que agora tem uma história engraçada para contar sobre o primeiro encontro deles. Uma mulher que não tem essa resiliência, ela se incomoda com isso e faz questão de deixar o homem saber o quão desagradável foi o encontro. Ela parece que se incomoda com tudo e com todos e nunca consegue ficar satisfeita. Para ela, parece que sempre está faltando alguma coisa. Se ela estiver contando uma história, ela vai se concentrar em falar mais do que não deu certo e do que foi negativo do que as coisas que deram certo e foram positivas. Um homem adora uma mulher resiliente porque o sorriso dela sinaliza algo que faz ele sentir que pode fazer a diferença para ela. Caso contrário, ele fica desestimulado e perde o interesse. Em alguns casos, quando o homem está com sinceridade tentando agradar a mulher, leva ela em um primeiro encontro, depois pergunta se ela gostou do encontro, mas ela expressa a sua antipatia, dizendo que odiou aquela música alta que estava bem nos ouvidos dela, não é difícil imaginar que aquele será o primeiro e último encontro. Mas se ela escolher responder de maneira positiva ao encontro, mesmo se tivesse acontecido alguma experiência negativa, ela seria 10 vezes mais atraente para ele. Isso não significa que ela deixaria de ser quem ela é para agradá-lo. Não é nada disso. Ela está apenas adiando expressar suas insatisfações para que ela mesma tenha a oportunidade de avaliar quem é esse homem.
Em um futuro, quando eles já estiverem em uma relação, o homem ele já vai estar muito mais aberto a ouvir as insatisfações dela e mesmo assim apoiá-la, dando o amor que ela precisa e merece. Se você escolher trazer para sua consciência esses 3 atributos da sua feminilidade e mostrar aos homens o espírito gentil e adorável que você tem, sua dificuldade não será mais de encontrar o homem certo, mas sim escolher um homem diante de tantos homens gentis e generosos, assim como você. Dica número 5. Não discurse contra os homens publicamente. Eu entendo que você tenha tido decepção algumas vezes, ou várias vezes, mas se você ainda quer conquistar um homem, e talvez até se casar com um homem, então os seus discursos em público terão que parecer mais convidativos para eles. Basicamente, é como eu falei sobre resiliência. Se você fala em público que os homens devem ser tratados como crianças, ou que os homens não prestam, que os homens são idiotas, que os homens mentem, que os homens não sabem como tratar uma mulher, que todo homem depois que consegue o que quer se torna um idiota, que é melhor viver sozinha e etc., você está comunicando para o universo que você não parece nada resiliente, mas apenas vítima de que não é responsável pelo que acontece com você. Por isso, mesmo que você queira ter um grande homem na sua vida, esses discursos não são nada favoráveis aos homens com os quais gostariam de se aproximar de uma grande mulher igual a você. Eu sei que você é uma mulher adorável e generosa e está apenas desabafando as suas decepções, mas se em vez de você se concentrar nessas insatisfações por causa de homens que não deram certo, você aumentará muito mais as suas chances de sucesso de encontrar um homem adorável e generoso simplesmente por você ser a mulher adorável e generosa que você realmente é, e não por deixar os seus ressentimentos falar por você. Discursar em público sobre os seus ressentimentos só vai fazer você atrair outras mulheres com mais ressentimentos que você e te fazer entrar em uma bolha de pessoas negativas. Se você realmente quer falar sobre as decepções, faça isso com uma amiga de confiança e que tenha um relacionamento de paz e tranquilidade, ou com um psicólogo. Eu tenho certeza que eles saberão te acalentar e orientar muito melhor. Eles serão muito mais capazes de fazer você realmente se sentir ouvida e com isso te ajudar a libertar esses sentimentos negativos que estão fechando o seu coração. Lembre-se, os sentimentos negativos eles não são seus inimigos, eles têm um propósito, eles são mensageiros do seu subconsciente para o seu consciente, informando que você deve liberá-los e substituí-los por sentimentos positivos. Quando os seus sentimentos positivos começam a aparecer, você aumenta o seu discernimento sobre amor e relacionamentos e fica mais preparada para os próximos relacionamentos. No entanto, quando as emoções negativas permanecem com você, elas se tornam destrutivas e te levam a uma depressão profunda. Por isso, o propósito de se libertar desses sentimentos precisa ser realizado e entendido para te ajudar a prosperar. Essas foram as 5 dicas baseadas em estudo neurocientífico pouquíssimo divulgadas de como conquistar um homem. Ou melhor, como conquistar qualquer homem. Se um homem não responder adequadamente diante dessas valiosas dicas, pode ter certeza que o problema não é com você. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com as suas amigas para ajudá-las também. Um abraço e até o próximo vídeo.